Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. O secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, secretário, tudo bom? Bom dia, Thaís. É um prazer conversar com vocês. Secretário, a gente vive hoje um momento muito delicado da pandemia no Brasil e em São Paulo. A partir de hoje, reclassificação valendo em todo o estado, com decisões mais restritivas em boa parte das regiões. Qual é a tendência de decisão a partir de agora, doutor Marco Vignoli? Ou, sendo mais clara, o que é que vem pela frente? O endurecimento dessas medidas está sendo estudado? Bom, Thaís, nós tivemos um mês de fevereiro muito duro. Janeiro já tinha tido recorde de casos. No mês de fevereiro teve o dia mais letal de toda a pandemia e nós abrimos hoje, 1º de março, com quase 7 mil pacientes em leitos de UTI aqui no estado de São Paulo, nosso recorde de toda a pandemia. Portanto, momento de atenção. Nesse cenário também aparece a nova variante, tanto com uma velocidade maior de contágio, ao que nos consta, e também colocando mais gente em internações. Isso ocorre em várias regiões do estado de São Paulo, como Araraquara. Portanto, momento de atenção. Nós seguimos colocando leitos de UTI em todo o estado de São Paulo, mas todos nós sabemos que um percentual de pessoas que contraem o coronavírus, mesmo com leitos de UTI, vem a óbito. Portanto, nós vamos precisar arrefecer a evolução da pandemia nesse momento. A vacinação avança, mas ainda nesse mês de março será um mês de enfrentamento de necessidade de medidas de restrições. Portanto, nós fizemos atualização, somente 3 regiões do estado agora na fase amarela, e o centro de contingência estuda e vem fazendo, a exemplo do que foi o toque de restrição, medidas que possam arrefecer a pandemia. Essa semana é muito provável que tenham mais medidas. Secretário, o senhor falou que hoje são 7 mil pacientes internados em UTIs com Covid no estado de São Paulo, é isso? É um número próximo disso. O número estava na sexta-feira entre 6.700. Eu estou atualizando aqui algo próximo disso. Ainda não tenho os dados depois do fim de semana de internações, mas um número próximo disso. E no primeiro pico da Covid, julho, agosto, qual era essa média de internação no estado? Nós tivemos o outro pico em agosto do ano passado, 6.400 pacientes em leitos de UTI, né? Nós superamos na última semana, e é um número que segue crescente. Desde o dia 7 de janeiro nós temos mais de 5 mil pacientes em leitos de UTI, ou seja, nós estamos tendo também uma média de pessoas ficando mais dias na UTI do que tínhamos antes, né? Isso segue por vários fatores, desde o tratamento, que evolui, até a própria gravidade da pandemia, com casos como a nova variante. Secretário, o governo do estado de São Paulo está estudando um lockdown, o fechamento de todas as atividades por conta desses números apresentados pelo senhor? Olha, Pedro, a gente observa sempre a gravidade em cada uma das regiões, né? E também a evolução que se dá na média do estado, e tomar medidas quanto a isso. Não está sendo estudado um lockdown, né? Um lockdown no modelo que a gente viu implementado em outros países, em que se fecha tudo e se fica um período com a totalidade das ações fechadas, mas sim mais restrições que possam dar resposta a esse impacto da pandemia. O toque de restrição foi uma delas para buscar coibir festas clandestinas, que a gente tem visto aglomerações ao longo dos dias do carnaval, no final do ano, e a iniciativa foi nesse sentido. Outras medidas assim podem ser colocadas a todo momento. O centro de contingência está imbuído de estudar quais medidas podem surtir efeito para arrefecer a pandemia. Secretário, o papo do final de semana na internet, a partir de um tweet do ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi com relação a dinheiro repassado pelo governo federal para os estados. É um meme praticamente, né? É um quadro que foi colocado na internet, e a partir daí uma série de mensagens pró e contra acabou circulando pela internet. O que o secretário Fábio Faria coloca lá é um dado que ele diz assim: confiram os valores diretos, repasses para a saúde, outros e indiretos, suspensão e renegociação de dívidas para cada estado.
Bom, quando você coloca renegociação de dívida, quer dizer, eu estou devendo 10. Você para de me cobrar 10, não quer dizer que eu recebi 10. Simplesmente você está deixando eu pagar depois. Mas, enfim, para o Estado de São Paulo, o dado que está ali é de 135 bilhões de reais em repasses federais, sendo que o orçamento do Estado para esse ano é 246, ou seja, mais da metade. É real essa informação do governo federal? Real, não que seja mentira, uma mentira deslavada, mas a conta faz sentido? O governo de São Paulo recebeu do governo federal 135 bilhões de reais para combate à pandemia? Olha, é fundamental esse esclarecimento, né? O que ele coloca ali, ele mistura os que são os repasses obrigatórios diretos, né? Que são impostos que a população do Estado de São Paulo paga, que vão para o governo federal e que o Estado de São Paulo tem direito a um percentual disso. E que paga muito mais do que recebe na prática, né? No paralelo a isso, ele está colocando aí negociações de dívidas, outras questões que não fazem nenhum sentido na discussão do Covid. Então, de forma muito prática, o que a gente observa é uma tentativa de mistura de tudo, colocando num bolo só para que fique aí de forma confusa para a população. Eu acho que teria que ser colocado de forma mais clara, sem polemizar muito com a colocação do ministro, mas de forma muito clara. A realidade que nós temos aqui hoje é de 3 mil leitos de UTI que o governo federal deixou de custear no pico da pandemia no estado de São Paulo. Acabamos de ter uma decisão do Supremo para que eles se manifestem em 5 dias e que eles possam voltar a custear esses leitos. Portanto, nós temos a necessidade da parceria, dos investimentos do governo federal, coisa que não tem acontecido a contento aqui em São Paulo. Só para completar a informação sobre isso, secretário, o governo do Maranhão, por exemplo, segundo esse tweet, recebeu 36 bi, sendo que o orçamento do Estado para esse ano é 21 bi e meio. E o Rio Grande do Sul teria recebido, pela mensagem no tweet, 40 bi, sendo que o orçamento para esse ano é 42 bi e 800. Ou seja, números que seriam muito expressivos se fossem bem explicados. É isso aí. Eu queria, aliás, perguntar para o secretário Marco Vignoli, quando o senhor fala, secretário, na possibilidade de endurecimento da quarentena em São Paulo, o que é estudado? Porque o doutor Paulo Menezes, no final de semana, que é do Centro de Contingência, falou na possibilidade de criação de uma fase mais restritiva que a fase vermelha, que seria a fase roxa. O que é isso? Olha, o Centro de Contingência ainda vai fazer esse debate, eles têm reunião amanhã sobre essas medidas e sobre a avaliação do momento da pandemia. Mas eu tive ontem, por exemplo, em Araraquara, né, uma região altamente impactada, tem o maior número de internações nesse período de todo o estado, o maior número de casos, segundo lugar em óbitos, só perdendo ali para a região de Bauru, que está dessa forma também. E ali, os municípios já tomaram medidas mais restritivas, tendo em vista a gravidade da pandemia naquele território. E o prefeito falava para mim, olha, nós precisamos em conjunto construir medidas que possam aqui arrefecer a pandemia. Então, sobre essas regiões que estão com esse impacto mais agudo, quais medidas podem apoiar o arrefecimento nesse momento da pandemia? Lá, por exemplo, o prefeito tomou uma medida, ali não funcionavam uma série de estabelecimentos que estão previstos aqui nesse momento. Então, esse tipo de debate que está sendo feito no Centro de Contingência, evidentemente que com o equilíbrio necessário, todo o entendimento, mas com responsabilidade, sobretudo nessas regiões mais impactadas. Se nada mudar até lá, qual é o dia marcado para uma reavaliação das fases aqui de São Paulo? A reunião do Centro de Contingência amanhã e a reavaliação do governo acontece quando, hein, secretário? A reavaliação será na sexta-feira, mas se alguma região antes de sexta-feira tiver uma piora expressiva, havendo a necessidade de vir para uma fase vermelha, nós o faremos a qualquer dia da semana. Então, a previsão é sexta, mas com alerta e observação sobre todo o estado de São Paulo. Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, obrigado pela entrevista ao vivo aqui à Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço de todo o governo Dória para vocês. Rede Bandeirantes de Rádio.